Paz do Senhor, Daniele. Paz do Senhor, Luana. Então, pessoal, o tema da escola dominical do trimestre é Família Projeto de Deus. Porém, a aula de hoje tem como tema unidade na criação dos filhos. É uma continuidade da outra aula na qual abordamos sobre a responsabilidade que os pais têm em criarem seus filhos. E quando eu digo os pais, eu digo os dois. Essa responsabilidade é dos dois. Cada um tem o seu papel na criação dos seus filhos. Desde a educação, desde a disciplina, desde a correção, desde o amor, do carinho, até o sustento, né, a manutenção e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre... Paz do Senhor, Pastor Mauro. Pastor Mauro está pelo Facebook conosco. Deus abençoe o Senhor, Pastor Mauro. Tia Mary entrou agora pelo Instagram. É importante a gente tocar nesse assunto. Porque esse assunto, irmãos, eu acredito que, como foi falado lá na primeira aula, a família, ela foi criada antes do estado da igreja. A família, ela é a célula mãe da sociedade. O que é a sociedade? Vamos lá. Os órgãos governamentais. Vamos pegar os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Formado por pessoas que saíram de uma família, pessoas que têm uma família, que cresceram com uma cultura, né, numa cidade específica, por uma família específica, com uma crença específica. E essas pessoas que são criadas em um lar, uma cidade, um ambiente, seja qual for a educação que ela recebeu, o ensino doutrinário que ela recebeu, essa pessoa ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai ser incluída na sociedade. Os órgãos federais, vamos pegar a Polícia Federal, vamos pegar assim, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Receita Federal e outros que são muitos. São formadas por pessoas, os órgãos estaduais, vamos pegar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, né, a Guarda Municipal, as pessoas que trabalham na medicina, na área da saúde, seja qual área for. Essas pessoas vieram de uma família, tiveram uma criação, tiveram um ensino. Então, a sociedade, num todo, é formada por pessoas. E a família é a célula-mãe da sociedade. Amém? Deus abençoe o Leandro, Deus abençoe a Márcia, no nome de Jesus. Então, a gente quer falar sobre isso hoje. Quando você liga o noticiário, você assiste a televisão, e você vê tragédias, você vê o caos que estamos vivendo. Não estou falando de coronavírus, não. Tantos problemas que a gente vem enfrentando, gravíssimos, como milícia, tráfico de drogas, homicídios, roubos, assalto, a falta de amor, adultério, traição, infidelidade, deslealdade na relação entre o ser humano, a corrupção, que não está só na política, a corrupção está no ser humano. Assim como um político que rouba o dinheiro da saúde está cometendo um crime, a pessoa que tem um gato de luz também está roubando, a pessoa que tem um gato de água também está roubando, a pessoa que acha uma carteira e não devolve o dinheiro para o dono está roubando, a pessoa que recebe um troco errado a mais de um comerciante, ele vai pagar e o comerciante se engana e dá dinheiro a mais. Essa pessoa que coloca o dinheiro no bolso e não devolve, também é uma pessoa que é corrupta ou que está se corrompendo, não seja qual estado ela está, as coisas crescem. Então, nós queremos falar sobre isso, porque é dentro de casa, é no seio da família que o caráter de uma pessoa é formado. Pastor, existe a possibilidade de uma pessoa receber um bom ensino? Existe a possibilidade de a pessoa ter pais exemplares e ela se tornar uma pessoa ruim? Tem. Isso está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, onde fala que a responsabilidade é pessoal. Mas é importante o pai ter a consciência de que ele fez a coisa certa. Agora, a chance de uma pessoa ser mau caráter quando não tem o ensino, quando não tem o exemplo, é muito maior. A chance de ela debandar, de ser pior, é muito maior. Então é importante a gente se concentrar nisso. Se a gente fizer a nossa parte, Provérbios 22, verso 6 fala o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deva andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Irmãos, eu aprendi tanta coisa com meus pais, mesmo antes de que meu pai até hoje não é cristão, e a minha mãe conheceu Jesus, eu já tinha 14 para 15 anos. Ou seja, eu aprendi muita coisa com meus pais. Minha mãe era uma pessoa super, hiper, mega honesta. Pensa numa mulher honesta, era minha mãe. Minha mãe não sabia o que era mentira, irmãos. Quem está falando isso sou eu, filho dela.
convivi com ela. Meu pai nem tanto. Meu pai sempre foi uma pessoa do mundo, né? Então meu pai pegou a malícia, aquela esperteza da vida. Mas meu pai sempre me ensinou a respeitar o mais velho, respeitar as autoridades, coisas que assim, que não se fala hoje. Meu pai sempre falava para mim, tá dentro de um coletivo, chegou um idoso, levanta na hora, não precisa pedir. Coisas como essa que nós perdemos esses valores, né? Como dar bênção para o pai, eu dou bênção para meu pai até hoje, dou bênção para meus tios. Meus tios eu dou bênção, né? Beijo na mão e tudo, tá? Então, nós vamos abordar à luz da Bíblia esse tema, que é unidade na criação dos filhos. Pais que concordam num único pensamento na hora de criar seus filhos. E esse é o motivo de muitas brigas nos lares, muitos casais que se separam. Olha, uma vez eu conheci um evangelista que estava embriagado na rua de São Benedito. Peguei ele na madrugada, não sabia que ele era, socorri ele. E ele, ainda embriagado, pediu para levar ele para casa, que estava há 4 anos separado da sua esposa. Descobri que ele era um evangelista dirigente da igreja, sua esposa uma diaconisa. E quando eu cheguei lá de madrugada, ela não via ele há anos, né? E lá dentro eles choravam muito, né? Mesmo ele embriagado, ela chorou muito porque estava orando. E Deus ali fez uma obra e eu comecei a acompanhar este casal. Ele tinha cerca de uns 50 anos e eles se abriram para mim, que eles se separaram porque eles discordavam na criação dos filhos. Eles brigavam muito pela forma como eles criavam os filhos, né? E isso foi trazendo atrito, prejuízo à relação deles. Moral da história, eles se separaram, o filho fez 19 anos, foi embora, e a mãe ficou sozinha e o pai foi para o outro lado. Ou seja, nós não criamos filhos para a gente, nós criamos filhos para Deus e para a vida. E é isso que nós vamos abordar aqui hoje, amém? Quem abriu a sua Bíblia no Salmo 127, por favor, aí, acompanhe comigo. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo no todo, tá? Esse Salmo é um salmo de romaria, um salmo do Cântico dos Degraus, né? Esse salmo é um salmo conjunto com o 126 e o 128. Os três falam de família, ok? Principalmente o Salmo 127 e o Salmo 128. E olha o que o salmista diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus amigos à sua porta. Amém? Deus abençoe o Walter, nosso amigo. O Walter está assistindo com a sua família. Tá? Meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração com você antes de começar essa aula, ok? Se você puder encurvar sua cabeça diante do Senhor, abaixar a sua cerviz, tá? Pai, é no nome do teu Filho Jesus que nesta manhã estamos reunidos, Pai, espiritualmente, com um único pensamento, um único propósito, que é bendizer ao teu nome, glorificar ao Senhor, o Deus que é digno de toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Receber do Senhor os teus ensinos, a tua palavra, que nos transforma, meu Pai, que anula o sofisma, que quebra as cadeias de Satanás e que abençoe nossas vidas, Pai. E que abençoa nossas vidas, Pai. Assim, nesta manhã, eu quero, Pai, ser um canal do Senhor para todos aqueles que estão nos ouvindo. E principalmente, Pai, quero também ser participante e receber esse ensino, essa palavra. Porque é o Teu Espírito Santo quem nos ensina. O homem não sabe nada se não receber do Senhor. Então, Pai, que o Senhor nesta manhã, no nome de Jesus, venha edificar as nossas vidas, as nossas famílias. Que o Senhor venha ser o edificador da nossa casa, o sentinela que guarda o nosso lar. Que o Senhor venha ser o Deus que abençoa o nosso matrimônio, nossos filhos, nossos recursos, nossas finanças e tudo quanto temos. Porque é assim, Pai, que nós vencemos, tendo o Senhor como o guarda da nossa casa, o provedor do nosso lar, o edificador da nossa casa, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus e que todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Suzana Marques, esposa do meu grande amigo Djalma, está conosco aqui. Suzana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Djalma, Deus abençoe Keila, Deus abençoe Daniel e toda a sua família, amém? Deus abençoe Rafael também, em nome de Jesus.
Ana Letícia entrou agora também no Instagram, ok? Meus amados irmãos, vamos lá. Eu vou parar de saudar um pouco as pessoas, porque senão não vou conseguir me concentrar. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa manhã de escola dominical. Todo domingo nós temos a nossa escola dominical na igreja, na comunidade cristã Luz da Aurora, tá? Ok? Que fica ali no beco da Capelinha, na Rua Aurora. Por conta dessa pandemia, do isolamento, né, a qual temos recebido ordens, não só do governo, mas do Ministério da Saúde. Então, por essa razão, estamos dentro de casa, mas estamos com Cristo, estamos em Cristo. E nesta manhã estamos abordando a escola dominical, estamos dando continuidade ao tema trimestral, que é a Família Projeto de Deus, ok? E hoje nós vamos falar sobre a unidade do casal para criar filhos. É importante, eu sou filho de pais separados, tenho uma história de vida que eu não vou ficar dando testemunho agora, então eu tenho propriedade para falar muita coisa aqui, não só por ter base bíblica, mas porque vivi o sofrimento na pele do que é ser filho de pais separados, ser fruto de uma família que não tem um alicerce cristão, bíblico, uma raiz, né, doutrinária, que traz um norte, um viés, um caminho a ser seguido, que vai nos levar à bem-aventurança, à felicidade, à prosperidade familiar. Se tem uma coisa que Deus ama, é a família, irmãos. A família foi criada antes da igreja. Eu falei aqui, eu estou aqui recapitulando, porque tem pessoas entrando agora, como a minha amiga Suzana. Estou muito feliz de ver Suzana ali. Acredito que Djalma e outras pessoas também estão nos assistindo, porque tem gente assistindo em casa, irmãos, na televisão. Então, é importante a gente recapitular aqui. A família foi criada antes da igreja, antes do Estado, antes de uma civilização qualquer, um Estado, um país, uma nação ser formada. Deus criou a família no Éden. Deus tem o estatuto da família, o manual da felicidade para que um casamento seja feliz, para que uma família seja feliz. A primeira coisa que nós aprendemos na escola dominical é que o casamento, ele é heterossexual. Ele é formado por um homem e por uma mulher. Só um homem e uma mulher, macho e fêmea, podem gerar filhos, ok? Ou seja, o casamento ele é heterossexual. Por mais que a sociedade aplauda e acha normal, um relacionamento, um casamento homoafetivo, ele está andando na contramão de Deus. Eu respeito, tenho um amigo, tenho um parente que são homossexuais e trato com o maior amor, com o maior carinho. Esse é meu dever como cristão. O que eu não posso é justamente tirar os princípios divinos por conta do costume humano, né? Um relacionamento homoafetivo não pode gerar filhos, não pode dar continuidade ao círculo da vida, que é gerar filhos, e que isso aconteça e permaneça sucessivamente, tá? Meus amados irmãos, além do casamento ser heterossexual, ele também como é que eu vou explicar? Ele é monogâmico. Ele não é formado por várias mulheres e vários homens. Deus deixa claro, deixará seu pai e sua mãe, e serão ambos uma única carne, e apegar cada um a sua mulher. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, Deus fala assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a mulher, no singular e não no plural. Então é importante a gente recapitular algumas coisas que foram faladas, porque é muito comum hoje a prática do adultério, casais que se separam e vão casando de novo, e alguns casam 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né? Os artistas então aí fazem isso, é muito comum você ver isso no mundo artístico. Porém, irmãos, esse cenário que nós estamos vivendo não é a família contemporânea, os acontecimentos contemporâneos, eles precisam ser comparados com o plano divino, e para a gente perceber o quanto esses costumes são antagônicos, ok? Ao projeto divino. Ou seja, se uma família quer ser feliz, quer ser abençoada, se você quer ver seus filhos, seus netos e toda a sua geração sendo abençoada por Deus, é importante guardar princípios, obedecer princípios. Eu não fui criado no evangelho, não fui criado na igreja. Tudo isso que eu estou falando era muito comum para mim quando eu era do mundo. Vivia nessas práticas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu passava a semana trabalhando, e o final de semana que eu tinha era para jogar futebol, tomar cerveja e viver uma vida de prostituição, esquecendo da família, porque eu não conhecia a verdade. Mas Jesus falou: e conhecereis a verdade,
e essa verdade vos libertará. Então, quem sabe essa verdade hoje também não está entrando na sua casa, na sua família, até para você que é crente, irmãos, tem muitos crentes que vivem mal em casa, porque não são unidos. Falamos também sobre a união do casal na vida financeira. Quantos casais que criaram sua independência, o marido trabalha e a esposa também, e isso não é nenhum problema, muito pelo contrário. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, que ajuda na renda, que ajuda na produção, que ajuda no campo. Não existe nenhum problema em a mulher trabalhar, muito pelo contrário. O problema ocorre quando se racha, se desfaz o projeto divino, essa unidade, e serão ambos uma única carne. Quando um acha, eu tenho o meu dinheiro e cada um tem o seu dinheiro, eles passam a não ser mais unidos. Eu conheço casais que só o homem trabalha. Às vezes ganha 1, 2 salários mínimos e vivem super bem, porque são unidos na administração, nos gastos, nos investimentos, nos projetos. E eu conheço casais que às vezes, juntando a renda dos dois, dá 4, 5, 6 salários mínimos. E vivem mal, vivem endividados, não conseguem fazer uma reforma na sua casa, não conseguem fazer uma viagem, não conseguem fazer nada. Por quê? Porque o individualismo entrou no relacionamento. E a prosperidade de um casamento depende da comunicação, depende da unidade, depende de uma boa administração em conjunto de ambos. Falei lá na igreja de mulheres, né, que não pode ver essas pessoas que vendem mercadoria na rua, tapete, panela de pressão, espelho. A pessoa passa lá com uma conversa lá, né? Não, pode pagar por semana, 20 reais por semana. Quantas vezes? 72 de 20. A comprar uma panela de 100 reais, vai comprar por 3 mil reais. E aí é uma dívida constante. Aí você junta 20 da panela, 15 do espelho, 30 do tapete, e vai somando as dívidas. São pessoas que têm dívidas mensais, que nunca acaba. E aí o casal não sai mais para tomar um sorvete, não consegue ir no cinema, não consegue tirar um tempo de lazer, não tem dinheiro para fazer o cabelo da mulher, não tem dinheiro, às vezes, para passar uma tinta na casa. Por quê? Por causa do excesso de dívidas. Falamos sobre o uso do cartão de crédito na administração da família, né? Cartão de crédito, irmãos, não é ter dinheiro, é ter crédito. O nome já diz, cartão de crédito. Então a pessoa que... O Cleito está mandando mensagem aqui que precisa falar comigo muito urgente. Liga pro obreiro Cleito, deve ser uma coisa muito séria, porque eu estou ao vivo. Liga pro obreiro Cleito aí. Então, irmãos, ter cartão de crédito é ter dívida. Ah, eu tenho um cartão de 10 mil. A qualquer momento você pode estar endividado com 10 mil reais, ainda que seja parcelado, ok? Então, é importante, meu querido, vocês se comunicarem, falarem a mesma língua, né, para que vocês não vivem endividados. Porque quando um casal adquire dívidas, eles vão viver problemas. É sério, é fato. Todo casal que está endividado vivem momentos de tensão, pessoas ficam estressadas, dormem pouco, não dormem bem. Por quê? Por conta das dívidas. E aí começam as brigas, um começa a procurar defeito no outro, um começa a colocar a culpa no outro. Por quê? Porque não administram bem seus recursos. Já passei por isso, passo até hoje às vezes. Que eu não estou falando aqui que eu sou perfeito nisso, que eu sou mestre nisso, mas tenho administrado com a minha esposa, eu e a minha esposa temos se comunicado a respeito dessas questões, amém? E aí chegamos no assunto que é criar filhos. Eu quero abordar aqui no Salmo 127, 2 versículos. Vamos tematizar essa aula em cima de 2 versículos, o 3 e o 4. O 3 fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Vamos lá, para quem está nos acompanhando, tem pessoas aqui que eu estou vendo, amigos meus, vários aqui, que não é da igreja, tá? Quando fala assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? Herança não é algo que você conquista, é algo que você recebe, ok? Seu pai constrói um patrimônio, né, junta dinheiro numa poupança, e você recebe, sendo um filho ruim ou bom. Seu pai vai lá e deixa para você, você é herdeiro. Então, os filhos, tá aqui, ó, eis que os filhos são uma herança do Senhor, ou seja, você recebeu uma herança de Deus, Deus te deu. Nós não merecemos, foi Deus que nos deu nossos filhos. Ó, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, o filho é uma bênção de Deus. Os nossos filhos são bênçãos de Deus. Aqui no versículo 4 ele fala assim, ó, como flechas
na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aqui, Deus está usando uma metáfora para se comunicar com o povo daquela época. Falar de uma flecha naquela época era algo muito comum. A flecha era uma arma de guerra muito utilizada naquela época, uma arma até poderosa. Uma flecha, antigamente, era comparado hoje a um fuzil, a uma arma de longo alcance, de alto poder de destruição, vamos colocar assim, né? Quem tinha uma flecha acertava o inimigo ainda de longe. Então eles estão usando uma linguagem, Deus está usando uma linguagem que as pessoas entendiam. Deus está falando isso por metáfora. Deus abençoe Rubens Alves, sua vida, tá? Deus abençoe meu primo Raí. Então, o que é uma metáfora, irmão? Você quer ver o que é uma metáfora? Você usa metáfora no dia a dia. Você quer ver? Quando o seu esposo, sua esposa ou alguém está insistindo no erro, ao invés de você usar muitas palavras para falar, você está insistindo no que é errado, a gente fala assim, ó, você está dando soco em ponta de faca. O que você está querendo dizer? Dar soco em ponta de faca é machucar sua própria mão. É ferir, golpear, é bater em vão. Você vai se ferir, não vai conseguir nada, não vai conseguir êxito. Então você usa a metáfora. Por exemplo, você está jogando futebol, não tem água, chega em casa cheio de sede do trabalho e fala assim, ó, eu tô com uma sede de camelo. Você virou um camelo? Não, você não virou um camelo. Você está dizendo o seguinte, eu estou com muita sede. E o que Deus está usando aqui é uma metáfora. Deus está dizendo que os nossos filhos são como uma flecha na mão de um valente. E o valente somos nós na ocasião. A Bíblia usa essa linguagem de valente para falar de Jesus, em Lucas 11. Jesus é o valente. Mas aqui Deus está falando de você, de mim, de nós que somos pais e mães. Por quê? Os nossos filhos aqui são comparados com flechas e nós somos comparados com o valente. Que o valente, o guerreiro é aquele que tanto carrega, como cuida, como manipula, como usa a flecha. Ou seja, nós recebemos filhos para criá-los, para guardá-los, para carregá-los até o dia, até o momento exato que nós precisamos usá-los. Como? Enviando eles com um propósito. Vai chegar um momento em que os nossos filhos precisam ser lançados na vida. Eles terão, hoje eu guardo ele dentro de casa, hoje eu coloco ele no lugar que eu quero, ele faz o que eu quero. Vai chegar um momento que eles vão crescer, eles vão ir para a universidade, eles vão ter que pegar o transporte para ir para o seu trabalho, eles vão se casar e eles vão ter que aprender a viver. E somos nós que precisamos preparar eles para encarar esse mundo, essa vida. Como é que nós vamos fazer isso? À luz da Bíblia. Nós vamos abordar alguns assuntos aqui agora que vai fazer você entender, tá? Olha, no Antigo Testamento, porque aqui no 5 fala assim, ó, bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. No Antigo Testamento, numa época de agricultura, ter filhos era aumentar a produtividade da sua família, era aumentar a renda da sua família. Então, quem tinha muito filho naquela época, tinha um alto poder de produção. Seus filhos iam para o campo trabalhar. Então, naquela época, ter filhos era uma bênção muito grande. Hoje, na nova aliança, na nossa época, ter muitos filhos é sinônimo de despesa. É isso ou não é, irmãos? Então, naquela época, ter muitos filhos era uma bênção, né? Era povoar a terra, era ter um reino maior, era ter uma família com alto poder de construção, tá? E aqui, hoje, nós estamos aprendendo isso. Assim como ter uma família grande naquela época era sinônimo de prosperidade, tá? Ao mesmo tempo, não poder gerar filhos era uma vergonha, era vexame. A vida de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, vai narrar muito bem isso. Ana sofria muito por não poder ter filhos. Tanto é que ela sofria, era uma mulher amargurada. Aí conta a história de Eucana. Por que que Eucana vai se envolver com a concubina? Ana vai se envolver com a concubina. Deus abençoe o Cleide, sua vida. Porque quando um judeu ele não conseguia gerar filhos, ele encerrava a árvore genealógica da sua família. Muitos tinham isso como uma maldição. Então Eucana vai justamente ter filhos com Penina. Abraão fez isso com Agar, mas isso era errado, tá ok? É importante a gente entender que o fato de alguns homens da Bíblia tomarem decisões não quer dizer que isso seja ensino para a igreja, tá?
Então, muitos deles erraram, tiveram problemas por conta disso, inclusive na criação de filhos, tá? Então, o salmista aqui está dizendo que os filhos são bênçãos do Senhor, que ter filhos é ter um presente de Deus, é receber uma bênção de Deus. Todo crente precisa reconhecer que ter filhos é bênção de Deus, que recebemos uma bênção, um presente de Deus. Agora, como é que nós vamos administrar isso? Nós vamos administrar isso de uma forma bíblica. Por quê, irmãos? Assim como Abraão demorou a ter filhos com Sara e foi se envolver com Agar, ele cometeu um grande erro na sua vida. Por quê? Porque ele vai ter filho na velhice. Deus, o fato de estar demorando não quer dizer que uma pessoa não terá o seu filho. Muitos recorrem à medicina, muitos recorrem a estratégias que a medicina oferece, tá? Porém, irmãos, lá no capítulo 1, no versículo 5 de 1 Samuel, diz que Deus tinha fechado a madre de Ana. Não foi Satanás, não era um problema biológico, não era um problema físico, era um problema espiritual. Deus tinha encerrado com um propósito. Tanto é que depois que Ana se quebranta, depois que Ana busca Deus, depois que Ana se humilha perante o Senhor e faz um voto com Deus, Ana vai ter não só um filho, Samuel, mas Ana, se não me engano, vai ter mais 5 filhos. Então entenda, é importante a gente seguir alguns exemplos, como o exemplo de Rebeca com Isaac. A Bíblia diz, acho que em Gênesis 25, versículo 20 em diante, que a Rebeca não podia ter filhos. Isaac não arrumou outra mulher para ter filho. Isaac orou incessantemente pela sua mulher. Quando vem logo 2, porque quando a gente ora, irmãos, a bênção vem. Então quando você ora, quando você vive uma vida de oração, aquilo que era improvável acontece. Aquilo que era impossível se torna possível por causa da fé, por causa da oração. É importante a gente aprender isso. É a oração. É através da oração que nós vamos gerar, seja filhos, seja o que for. Se não for pela oração, esquece, não seremos frutíferos. Amém? Então, aqui nós vamos aprender que nós recebemos filhos para cuidar. Nós recebemos filhos como bênção, como presente, para cuidar deles. Aqui o salmista está dizendo, como uma flecha na mão de um valente. Assim sois dos filhos da mocidade. Irmãos, vamos abordar essa aula com um tema, ok? Unidade na criação de filhos. Então, partindo do versículo 3, o versículo 3 fala assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor. Então vamos lá, filho é bênção e não maldição. Filho é bênção e não maldição. Para muitas pessoas ter filhos hoje é uma maldição. Tanto é que muitas pessoas inconsequentes no mundo saem de um carnaval como esse, pessoas irresponsáveis que vivem uma vida de prostituição, que não honram a Deus, que desonram seu corpo, saem com várias pessoas ao mesmo tempo e após engravidarem fazem o quê? Abortam, assassinam uma vida, porque entendem que ter um filho é uma maldição, como se isso fosse uma brincadeira, tá? Muitas famílias crentes, eu vou trazer isso para o cristianismo, para você que está assistindo, negligenciam nessa área. Pais super estressados, irritados, impacientes, que só pensam em trabalhar. Muitos pais, irmãos, não entendem o propósito de ter filhos. O porquê temos filhos. O porquê Deus nos deu um filho. Por que Deus me deu um filho? Por que Deus te deu um filho? Está aqui, ó. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Para muitos pais, filhos hoje são sinônimos de maldição. E muitos não entendem isso. Muitos não entendem que a maior herança, a maior bênção que você tem é o filho que Deus te deu. E não o presente que você dá para ele. Porque muitos pais não se relacionam mais com seus filhos. Não têm mais tempo para seus filhos. Não conversam mais com seus filhos. Por quê? Porque não tem tempo, porque vivem trabalhando, vivem nos seus afazeres para buscar dinheiro, para buscar recursos, para dar alguma coisa para o seu filho. E acabam negligenciando. E acabam errando feio na criação dos seus filhos. Quantos pais acordam de madrugada, se matam de trabalhar, chegam em casa tarde da noite, às vezes tem pai que sai, a criança está dormindo, e chega o filho está dormindo.
e no final de semana vai fazer um biscate, ou vai para o campo jogar bola. Essa criança tem pai e ao mesmo tempo não tem pai. Porque os nossos filhos, eles também recebem de nós uma herança. Existem quatro tipos de herança que nossos filhos vão receber de nós. A herança genética, cor dos olhos, cor de pele. Eu anotei aqui, deixa eu ver se está aqui, ó. A herança cultural. O que é a herança cultural? É a forma como nós fomos criados. Às vezes uma religião, às vezes o ambiente em que vivemos, né, nos proporciona uma certa cultura. Eu aprendi isso com a minha família fazia assim, minha família era assim. Recebemos a herança financeira, uma casa, dinheiro na conta corrente, patrimônios, recursos materiais, financeiros, que nossos pais deixam para cada um de nós quando perece. Agora, existe uma outra herança que nós recebemos dos nossos pais também, que é a educação, é a formação do caráter. E aonde é que nós estamos errando? Que nós acreditamos que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é justamente a herança financeira, a herança cultural e genética. E se esquecemos da mais importante, que é a formação do caráter, que é a herança do ensino, da doutrina. Essa é a maior herança, e essa é a herança que Deus quer que você deixe para os seus filhos. Essa é a herança que Deus quer que você deixe para os seus filhos. O que adianta você deixar para o seu filho tesouro, você deixar para o seu filho dinheiro, você deixar para o seu filho patrimônios? Muitos pais erram feio, erram muito feio, quando falam assim: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Às vezes, irmãos, o que fez você chegar onde você chegou é justamente isso. É o que você recebeu dos seus pais. Muitos de vocês não tiveram, como eu não tive quando era criança, uma bicicleta, um videogame. Eu nunca tive um quarto. Eu nunca tive uma cama quando era criança. É sério. Dormia todo mundo junto lá. Minha família era muito pobre. Eu não tive chuveiro quente, ar-condicionado, telefone de última geração. Nem existia, meu irmão. Eu não tinha nada disso. Eu brincava de pique-latera. Eu brincava de queimado. Eu brincava de jogar bola de gude. Eu bebia água da bica. Eu soltava pipa. Eu chupava fruta no meio do mato. Eu comia jamelão, jaca. Irmãos, quantas vezes subi num pé de jamelão para buscar jamelão para minha irmã? Minha irmã Karina ficava embaixo. É sério, tô falando sério. Quantas vezes eu já fui pegar jaca para tomar café da tarde porque não tinham o que comer? Nem minha irmã, nem meu irmão viramos bandidos. Nenhum de nós estamos com depressão. Nenhum de nós viramos vítima da sociedade. Muito pelo contrário. Por quê? Eu não tive do bom e do melhor, mas eu tive educação, eu tive respeito. Isso aí minha mãe me ensinou, meus avós me ensinaram, nossos pais nos ensinaram, deixaram uma herança que não pode ser, que não acaba, uma herança que não pode não pode, fugiu a palavra, ela não pode ser corroída pela ferrugem, ela não pode ser corroída, irmãos, pela marisia. É uma herança que jamais vai acabar, que é você respeitar os mais velhos, que é você honrar, né, a sua família, que é você ter respeito, que é você ser honesto, que é você ser íntegro. Isso eu recebi dos meus pais. Os erros que eu cometi na vida foram por rebeldia e desobediência, quando eu era jovem. Mas os nossos pais nos ensinaram. E nós erramos, porque nós achamos o seguinte: eu tenho que dar para o meu filho o que ele não teve, eu tenho que dar para ele do bom e do melhor. Agora vamos fazer uma comparação e você vai ver, olha o paradoxo. Muitos de nós éramos muito pobres. Tínhamos muito mal comida, porque os nossos pais trabalhavam para comprar comida. Hoje a família tem que ter internet, chuveiro quente, ar-condicionado, Wi-Fi dentro de casa. Se o filho não tiver um telefone, ele entra em crise e a gente se mata para dar um telefone para o nosso filho. É uma realidade. Minha filha maior tem telefone, vai fazer 14 anos. Agora, olha o paradoxo. Você via, na nossa época, há 20 anos atrás,
há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 10 anos atrás, existia jovens com depressão? Quem aqui que está assistindo hoje foi um jovem deprimido porque não tinha uma carne, porque não tinha bicicleta, porque não tinha a televisão em casa? Muitos aqui não tinham nem geladeira na sua casa. E não éramos jovens deprimidos. Não éramos jovens doentes. Não éramos, irmãos. A nossa geração, olha o paradoxo, a nossa geração tem ar-condicionado, chuveiro quente, micro-ondas, come do bom e do melhor, escolhe o biscoito que quer, escolhe a comida que quer, tem telefone de 2, 3 mil, estuda em bom colégio. A gente ia para a escola a pé no sol quente, nossas crianças têm condução. E por que é que a nossa juventude é uma juventude depressiva? Por que é que os nossos jovens têm depressão, síndrome do pânico, fobia? Olha só o paradoxo que estamos enfrentando. Por quê? Porque nós fugimos da Bíblia, fugimos dos ensinos divinos, fugimos da verdade bíblica, perdemos o verdadeiro valor da família. E quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás. Então percebe o que a Bíblia está falando. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é dinheiro, irmãos. Muitos pais se matam para trabalhar e por essa razão não tem tempo para os seus filhos. E aí trocam carinho, trocam amor, trocam atenção por presente. Por presente, pô. O pai não conhece seu filho, mas pega o pagamento e fala aqui, papai comprou para você. Não sei nem o nome desses brinquedos novos aí, tem um carrinho agora com 2 rodas, né? Caro pra caramba. Um Xbox caríssimo, um telefone, um iPhone, tudo coisas caras. Para de alguma maneira aliviar a consciência de que está sendo um péssimo pai. Para aliviar a consciência dizendo, não, pelo menos o meu filho tem o brinquedo que quer, o meu filho tem um telefone que quer. Só que o que os nossos filhos precisam não é de telefone de última geração, não é de bicicleta, de moto, não é disso. Nosso filho precisa de atenção, de educação, de carinho, de presença dos pais. É isso que eles precisam. Vamos ler aqui comigo, por favor, você que está com a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos ver o que o salmista está dizendo no versículo de número 2. Olha que o número 2, olha o que o salmista está dizendo a respeito dessa família capitalista, que acha que ter uma família feliz é ter nada contra, irmãos, olha só, nada contra seu filho ganhar presente, nada contra seu filho você dar para ele do bom e do melhor. O que está sendo questionado aqui não é dar presente para o seu filho, é o déficit de atenção que você dá para ele por conta da sua vida, da sua correria, da sua vida comprometida com o trabalho, com a fazer e com o desejo pelas coisas da vida. Amém? Para antes que você me interprete mal e diga, pastor, eu não posso dar um presente para meu filho. Você pode. Mas o que adianta você dar um presente para o seu filho e não conhecer o seu filho? E não ser um amigo do seu filho? Quando o seu filho precisar de um amigo para desabafar, ele vai falar com um amigo do colégio, porque o pai dele não tem tempo para ele. Amém? Então vamos lá no versículo 2. Inútil. Está aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada. Olha só, irmão. A palavra inútil significa... A palavra inútil significa não ter utilidade. Aquilo que não tem valor. Vale de nada isso. Olha só. É Deus quem está falando isso. Não é o pastor Alexandre. Deus está dizendo, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde... É dormir tarde, né? A pessoa sai de madrugada e chega tarde. Comer o pão das dores, irmãos. Comer correndo, com pressa. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus está dizendo, olha, não adianta de nada a pessoa acordar de madrugada, trabalhar igual maluco, dormir tarde da noite. Isso é inútil. É inútil. Às vezes você... E o pior de tudo é que nós... Temos um hábito, nós erramos muito quando nós nos comparamos com o mundo, com os ímpios. A gente tem mania de falar assim, pô, o pai de fulano dá de tudo para ele, tem uma bicicleta nova, tem moto,
o garoto já tem carro, está no colégio tal, mas às vezes não tem a dignidade que o seu filho tem, às vezes não tem o caráter que o seu filho tem. É muito mais fácil o seu filho pobre conquistar tudo isso quando crescer do que esse menino que tem tudo hoje. Esse menino que tem tudo hoje, a chance dele não ter nada no futuro é muito grande. Por quê? Porque ele vai desperdiçar tudo isso. E eu falo isso para você com base bíblica. Eu falo isso para você com base bíblica. Eu anotei um provérbio aqui no meu esboço. Deixa eu achar ele aqui que eu quero ler esse provérbio com você. Tá? Onde é que eu anotei esse provérbio aqui? Vamos lá. Eu não tô achando aqui. Eu vou achar já já, tá? Eu faço uns esboços meu aqui, meio doido aqui, mas eu acho ele. Mas eu sei que o provérbio diz o seguinte. O provérbio diz que o filho insensato desperdiçará toda a fazenda que herdará do seu pai. Exemplo, o pai trabalha igual maluco, junta dinheiro na conta corrente, junta dinheiro, constrói casas, constrói kitnet, constrói lojas, constrói patrimônios, constrói tudo. Ele pensa assim, quando eu morrer, eu vou, linguagem do português carioquês, vou fazer um pé de meia para deixar meu filho bem. Esse filho corre um sério risco de, quando crescer, ser um mau caráter, ser um viciado em drogas, ser uma pessoa irresponsável e desperdiçar tudo isso através da sua insensatez. Por quê? Porque não recebeu do pai, não recebeu a maior herança, a herança do caráter, do bom senso, da sensatez, que vai ensinar ele, tá? Que vai ensinar ele a ser um administrador dos seus recursos, que vai ensinar ele a ser um bom pai de família, que vai ensinar ele a ser um cidadão de bem, a ser um servo, além de ser servo de Deus, um cidadão de bem, porque quem é servo de Deus é um cidadão de bem. É importante isso. Às vezes você fica trabalhando igual maluco para juntar dinheiro para o seu filho. Para juntar dinheiro para o seu filho. O problema é que você junta dinheiro para ele, mas não junta caráter, não junta ensino, não junta instrução. E aí ele cresce e joga tudo isso fora. E aí você vai perceber que você fez mais mal para o seu filho do que bem. Agora, às vezes um pai que tem mais tempo para o seu filho do que trabalha menos e junta mais tempo para o seu filho para educá-lo, que esse pai, ele pode muito bem dar menos para o seu filho, em questão de recurso financeiro, e dar mais em questão de educação, em questão de valores, tá? Porque não confunda preço com valor, ok? Não confunda preço com valor. Exemplo, quanto vale o seu carro? O seu carro tem um preço. O seu carro pode valer 20, 30, 40, 50, 70 mil. Agora, quanto custa a sua família? Sua família não tem valor. Então, não vamos confundir preço com valor, ok? Amém? Então vamos prosseguir para a gente não se perder. Então vamos lá, irmão. Nossos filhos são bênçãos, não maldição, tá? E para isso nós precisamos criar nossos filhos de forma correta. Precisamos ter tempo para eles, tá? Vamos lá, eu vou pular. Salmo 127, verso 4 agora. O verso 4 fala assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como eu falei, Deus está usando uma metáfora. A flecha é seu filho. E o flecheiro, o guerreiro, é você. Você é o flecheiro, tá? O que Deus está dizendo é o seguinte, que como uma flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Beleza, vamos lá, vamos entender. Eu quero ajudar você a entender essa metáfora. O flecheiro, ele carrega as suas flechas. Você pode reparar, quem já assistiu o filme O Arqueiro, até aquele filme Os Vingadores, né? Parece que tinha um rapaz lá que é o arqueiro. Quem já viu algum filme de guerra medieval, filmes antigos, você vai ver que existia a tropa de flecheiros, eram os atiradores de elite da época, né? Eles carregam as suas flechas nas costas. A flecha fica nas costas. O que Deus está dizendo? Todo flecheiro tem a obrigação de carregar seus filhos nas costas. É seu dever criar seu filho, né? Isso não é maldição não, isso é bênção. Deus te deu um presente para você carregar nas costas.
Você vai ter que cuidar dele, você vai ter que suprir a necessidade deles, você vai ter que honrar ele, você cria ele desde que ele nasce, você carrega no colo, a mãe dá de mamar, não é isso? Depois que ele começa a andar, você carrega na mão, você não deixa ele andar sozinho. Mesmo depois que aprende a andar sozinho, você sempre monitora, você deixa ele andar sozinho, mas vai atravessar uma rua, você segura na mão, ele cresce mais um pouco, você continua carregando ele. Você carrega ele quando você paga o colégio dele, quando você compra a comida dele, quando você compra a roupa dele, quando você leva ele para o hospital, quando você dá a cama, quando você cria ele até uma certa idade. É dever do pai, é dever da mãe, é dever dos seus pais criarem seus filhos. Muitos pais geram filhos e se esquecem que tem o compromisso de criar filhos. A pessoa tem filho, mas vive como se não tivesse filho. Não consegue largar o campo de futebol, não consegue largar os bares, não consegue largar os círculos de amizade na rua que afasta ele da sua família. As pessoas vivem em bares, vivem em festas, vivem em campos de futebol, vivem em pescarias, vivem em lugares que outrora era seu ambiente quando era solteiro, mas agora a pessoa tem que entender que a sua casa é seu ninho. Pastor, um pai de família pode jogar bola? Pode. Não pode, Raul? Pode, desde que ele não substitua a sua família pelo campo de jogar futebol. Ele tem que administrar a sua vida. Amém? Quantos pais de família não separam um domingo para sua família? Porque todo domingo é certo jogar futebol. Nós precisamos entender o que é a família, o que é lar, o que é a sua casa. Amém? Muitos pais acham que só porque tem uma internet em casa bombando, uma internet de 10, 15, 20, 30 megas, um tablet na mão do seu filho, ele já está fazendo bem para o seu filho. Ele larga o filho em casa assistindo internet e ele vai para a rua. A mãe coloca o filho na internet e vai para o Facebook, vai para as amigas e vai viver, eu sei lá o que ela quer fazer. Mas esse não é o projeto divino que Deus criou para sua família. Não foi esse o projeto. E tem gente também que só vive na igreja. Eu amo ir para a igreja, sou pastor de igreja, amém? Mas tem pessoas, irmãos, que só vivem na igreja. Tem almoço na igreja, faz na igreja. Tem que limpar a igreja, limpa a igreja. Mas às vezes tem mulheres que não gostam de fazer comida em casa. Tem mulheres que não gostam de limpar a casa. Tem homens que não gostam de limpar quintal, que não gostam de limpar a caixa d'água. Olha só que paradoxo. Nós temos que entender que a família é a base da sociedade, é a célula-mãe de todas as instituições, seja a igreja, seja órgãos governamentais, seja de educação, seja qual área for. Não existe sociedade sem família. Então, como é que nós vamos mudar a história da nossa nação? Como é que nós vamos acabar com a corrupção dentro da política, dentro das forças armadas, dentro das famílias? Como é que nós vamos mudar o caos que estamos vivendo? Sarando a família. Você olha assim, você olha um jovem traficando, ele veio de um lar. Você olha um jovem roubando, ele veio de uma casa. Você olha um jovem na prostituição, ele tem uma base familiar. Então, muitas das vezes a gente limita a nossa visão. A gente costuma falar, olha esse jovem que rebelde, olha esse jovem na prostituição, olha esse jovem como é que anda. Mas qual foi o exemplo e o ensino que ele teve em sua casa? É importante você atentar para isso. Qual foi a base doutrinária que ele teve? Qual foi a base de ensino que ele recebeu? Muitos jovens crescem em lares, irmãos, com gritarias, confusão, vendo adultério na família, vendo espancamento na família, palavrão, gritaria, bebedice, músicas de apologia ao crime, à prostituição, e eles crescem com isso na cabeça. Eles aprendem isso ainda na sua base. Porque os pais antigos falavam assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nossos filhos aprendem muito mais com os nossos hábitos, com as nossas ações, do que com aquilo que a gente fala. Meu pai falava para mim, meu pai me levava para o bar, eu tinha 5, 6, 7, 8, 10 anos, e meu pai tomava uma cerveja e me dava uma coca. Meu pai falava assim para mim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu aprendi isso com meu pai, mas quando eu fiz 14 anos, eu comecei a fazer, sem perceber, eu comecei a fazer tudo o que meu pai fazia. Eu não concordava, mas eu passei a fazer tudo o que ele fazia.
Porque nós discipulamos nossos filhos com nossos hábitos. Se você vive em um lar de gritaria, de palavrão, de músicas, de apologia ao crime, música de apologia ao sexo, à prostituição, ao adultério, a maioria das letras de música de pagode, de funk, são músicas que denigram a família, que incentivam a ter amante, que incentiva a se apaixonar por outro, que fala de traição, que fala de paixão, né? Isso fica na mente da pessoa. E aí os jovens precocemente querem namorar, querem ter relação sexual, querem viver sua independência, e aí os próprios pais querem puxar a rédea e perdem o controle. Por quê? Porque não entendem que nossos filhos são carregados por nós temos domínio sobre ele. Nós precisamos ter essa autoridade sobre ele. Todo arqueiro, todo flecheiro tem que carregar seus filhos. É nosso dever bancá-los, sustentá-los. Amém. Desde que também a gente tenha o domínio sobre eles. E qual é a instrução? Qual é o ensino que eu deixo? Como é que nós vamos ser bem-aventurados na família? Como é que eu vou conseguir criar meus filhos corretamente? A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Nós erramos muito porque nós não queremos mais criar nossos filhos, educar nossos filhos. Nós estamos terceirizando essa tarefa. É sério, irmãos. Lá na Zona Sul e até na Zona Oeste, Norte, quem tem uma boa condição, uma condição melhor, terceirizam isso com uma babá. Quem faz o trabalho de casa das crianças, às vezes, é uma babá. Não é o próprio pai, não é a própria mãe, porque não tem tempo. São pais capitalistas, são pais que vivem no trabalho, que não tem tempo para seus filhos, vivem viajando, vivem na tela de um computador, vivem acompanhando o crescimento da sua empresa, aumentando a sua meta de venda, a sua meta fiscal, e os filhos vão crescendo ali, vão crescendo, e não adianta, quando essa criança crescer, ela pode ser uma flecha torta que você não viu quando colocou dentro da aljava. E quando você perceber que você pensar em lançar ela vai ser lançada sem destino, ela vai ser lançada ao léu, e você vai se perguntar, onde é que eu errei, por que não deu certo, por que não atingi o alvo, porque você errou lá atrás. Então como é que nós vamos vencer isso? A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Antes de você acompanhar, partir para outra leitura, anota aí no seu papel, no caderninho, papel e caneta, e anote isso. Igreja é para evangelizar. A igreja ensina a palavra de Deus para as crianças. A escola é para alfabetizar. Antigamente, a escola não cuidava de educação de criança. Quando a criança chegava na escola, antigamente, eu peguei essa época, Dona Maria dos Anjos, muitos aqui que estão assistindo pegaram. Quando a criança ela era indisciplinada na escola, os professores antigos pegavam uma régua e batia na nossa mão. E ninguém morreu por isso. Alguém aí que passou por isso morreu? Se tem alguém, quem passou por isso não morreu, dá um amém aí para eu ver. Você dá um glória a Deus aí. E além disso, irmãos, os professores da época escreviam um bilhete. Eles colavam esse bilhete no caderno. Irmãos, o nosso maior medo era o bilhete chegar em casa. Por quê? Porque a gente ia tomar uma coça em casa. A gente apanhava na mão do professor na sala de aula. E em casa, era certo, o bilhete do professor, era certo a gente tomar outra coça em casa do pai. Hoje é o contrário, hoje o aluno dá porrada, desculpa a palavra pejorativa, mas estou falando de porrada é soco, agressão, desculpa a palavra, tá? Mas é verdade, a gente tem vídeo na internet de alunos com mão fechada dando bofetadas, dando murros na cara de professores. E se o professor notificar o aluno, os próprios pais vão até a escola para tirar satisfação com seus professores. É muito comum isso hoje. Muitos pais crentes estão negligenciando a criação dos seus filhos. Vão para a igreja, mistério, reteté, revelação para lá, revelação para cá. E os nossos filhos, como crentes, são péssimos exemplos. Péssimos exemplos. Nós precisamos, irmãos. Eu tenho filhos, eu enfrento essa luta. Eu tenho filhos aqui em casa, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho uma filha de 13 anos, eu tenho um enteado de 17 anos. Você pergunta a minha esposa como é que eu sou, ela fala que eu sou chato. A minha esposa fala que eu sou. Essa é uma área que eu não negocio.
Aonde eu estiver, minha esposa sabe que eu me manifesto. Porque quem governa a minha casa é Deus. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Para quem está entrando agora, nós estamos ensinando no Salmo 127. Amém? É importante a gente pegar isso, ó, como uma flecha na mão do valente. Assim é o filho da mocidade, ou seja, o arqueiro tem que carregar suas flechas, não só em sustentar, não só em criar, não só em dar presente, mas discipliná-los, governá-los, ensiná-los, ter domínio sobre eles. Ter domínio sobre os pais, sobre os seus filhos. Porque na hora certa você vai ter que lançar ele para a vida. E qual é o cidadão que você está criando? Você está criando filho para Deus? Você está criando filho para a vida? Ou você está criando filho para você? A nossa irmã aqui, Lucilene, está botando aqui Deuteronômio 6, mas é isso aí, Lucilene. Nós vamos chegar lá. Aqui, ó. Deuteronômio 6, nosso esboço. Você vai abrir agora a sua Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos partir para lá, ok? A nossa irmã Lucilene está até me ajudando aí, mas já está no nosso esboço, Lucilene. Você está ligado no mesmo espírito que nós aqui da Luz da Aurora, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ver onde é que nós estamos errando. Nós estamos errando na falta de tempo. Nós somos crentes de igreja. A gente bota a mão nos filhos e vamos para a igreja. Aí chega na igreja, bota teu filho para a salinha. Você não quer nem saber o que ele está aprendendo lá dentro. Aí você fica no culto dando graças a Deus que você se livrou do teu filho. Muitos fazem isso no dia a dia. Botam eles, dá o telefone na mão dele, que ele fica quieto. Aí nós temos crianças viciadas em internet, crianças viciadas em programações que não edificam, crianças que estão sendo discipuladas por Lucas Neto, por Felipe Neto, crianças que estão sendo discipuladas por youtubers, quando na verdade deveriam estar sendo discipulada por você que é pai. Deveria estar aprendendo a palavra de Deus por você que é pai, por você que é mãe, por você que cria ele. Raul, volta ao Instagram. Aqui, ó, 1 hora já, ok? Pode compartilhar no story. Isso. E voltar. Irmãos, desculpa, é que lá bateu 1 hora e aí saímos lá do Instagram, estamos reconectando com o Instagram, ok? Você que está no Instagram, nós estamos voltando aí, tá bom? Então, continuando pelo Facebook. Voltou o Instagram, amém? Meus amados, então, é importante a gente entender que os nossos filhos, como diz o salmista no Salmo 127, eles são bênção de Deus e não maldição. Os filhos têm virado dor de cabeça para os pais porque os pais perderam a direção. Não tem mais tempo para os seus filhos. São pais super estressados. São pais que não administram suas finanças, gastam além do que podem gastar e por essa razão vivem mal-humorados, ok? São pais que só têm tempo para trabalhar, para juntar dinheiro, e aí qualquer coisa que o filho fala é estresse. São pais que não acompanham nenhum trabalho de casa dos seus filhos. São pais que não têm mais paciência para os seus filhos, e aí colocam um tablet, um Facebook na mão deles, para eles ficarem quietos. Porque os pais não têm mais alegria, não têm mais tempo de sentar num parquinho com seus filhos. Pais que trabalham para comprar um carrão, para falar, não filho, papai vai comprar um carrão para a gente viajar. A criança se contenta com brincar no parquinho. Leva teu filho de 3 anos no balanço no parquinho para você ver a alegria dele. Porque, na verdade, a gente usa esse pretexto porque a gente quer comprar um carrão. A gente é que quer ostentar. A gente é que quer ter. E a gente se esquece que a nossa maior herança, o nosso maior patrimônio, não está sofrendo nenhum investimento, que é os nossos filhos. Que é a nossa própria casa. Amém, querido? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, está aqui o esboço, tá? Só para a gente não se perder. Todo crente deve reconhecer que nossos filhos são bênção de Deus. E que temos que cuidar deles do jeito correto, como diz as Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versos 7 em diante. Vamos ler a partir do versículo 1, que a gente está partindo para a linha de chegada. Quem abriu aí Deuteronômio 6? Quem não tem, anota para ler depois, tá? Está escrito assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus,
e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os muito te multipliques. Perdoa. Ouve, pois, a Israel, atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem Pedro. Irmãos, escute isso. Eu sei que aqui tem pessoas de outras religiões acompanhando, mas só existe um Deus que abençoa a nossa família, que criou o céu e a terra, que criou a família, que governa a família e que pode salvar a família. Não existe padroeiro de família. Não existe. Não existe, irmãos. Só existe um Deus. E isso tem que ser observado na família. 5. É um mandamento para a família. Ó. E é para ensinar para os filhos. Ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Irmão, escuta, é um mandamento para você que é pai, e é um mandamento que tem que estar no seu coração, e você, está escrito aqui, e intimarás a teus filhos. Essa palavra intimarás, eu anotei ela aqui, ó. Intimar significa transmitir, ordenar. Já viu quando um juiz pega um oficial de justiça e encaminha, dá uma intimação para uma determinada pessoa? Ela é obrigada, ela toma ciência, ela tem o conhecimento da situação. A intimação é isso. Você está sendo notificado, você tem que comparecer a algum lugar para tomar ciência de algum problema, de alguma coisa que pertence a você, ou um problema que você tem que resolver. Então, o pai tem que intimar seu filho, ó, o mandamento é esse, Deus é assim, Deus quer que seja assim, a ordem é essa, essa e essa. O que ele vai fazer com esse mandamento, aí já passa a ser problema dele. Samuel teve filhos que não honraram ele, Davi teve filhos problemáticos, né? Aí já é responsabilidade dele. Agora, quando você não faz a tua parte e os seus filhos debandam por um caminho ruim, você passa a ser tão culpado quanto ele. Quantos pais crentes que vão à igreja, mas não tem tempo para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos? Eu ensino a minha filha em casa de 4 anos. A minha filha em casa sabe muita coisa da Bíblia que muitos membros da igreja que congregam lá há 6 anos não sabem. Irmãos, eu estou falando sério. Tem membros da Lua da Aurora que sabem menos da Bíblia do que a minha filha de 4 anos. Eu fico constrangido, com vergonha, mas é uma verdade. Porque são pessoas que vão à igreja assistir um culto, não têm o mandamento no coração, não têm a palavra no coração. Não vivem um cristianismo como temos que encarar. Está aqui, ó. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Tem que se assentar na sua casa com seu filho. Sentar com seu filho, separar um tempo e falar: filho, olha, Deus criou o céu e a terra, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Usa uma linguagem pedagógica para a criança, tá? É a nossa obrigação. Quantos pais vão à igreja, aí chegam em casa, se assentam na sala com seu filho para assistir novela da Globo, para assistir programas que não edificam, para assistir programa como aquele que já até acabou da Band, um programa lá bem hostil que tinha lá, que agora tem outros aí que substituiu ele, programas que falam de prostituição, mulheres seminuas. Quantos filhos ficam na internet assistindo coisas vãs que não edificam? Porque nós não queremos se assentar com nossos filhos para ler a Bíblia. Tem muitos pais que não leiam a Bíblia em casa. Muito menos terão que passar para os seus filhos. Por quê? Terceirizaram essa responsabilidade, colocaram essa responsabilidade na mão do pastor. A culpa é do pastor. Se meu filho está assim, a culpa é do pastor. Se o meu filho está assim, é porque o pastor errou. Irmão, eu já conheci o caso na igreja, de sair pessoas da igreja, porque eu fui corrigir jovens que dentro da igreja tinham comportamentos ruins, indisciplinados. E os pais saíram da igreja porque disseram: pastor, mas o senhor
Pô, foi falar isso pro meu filho. Eu falei, poxa, desculpa, era para ele ter aprendido isso dentro de casa. Se ele não aprendeu lá, ele vai aprender aqui. Porque dentro da igreja tem mandamentos, tem ordenanças, tem estatutos. Na vida tem. Esse filho jovem que está crescendo sem disciplina, sem ensino, quando ele chegar nas Forças Armadas, ele vai ficar preso. Se ele chegar num trabalho que tem regra, ele vai ser mandado embora. Se ele não souber, se ele não aprender a obedecer regras pequenas, se ele não aprender a ouvir não pequeno, se ele não aprender a ouvir voz de comando ainda pequeno, certamente ele vai sofrer no futuro. Ele não vai ser um bom funcionário, um bom empregado, um bom servidor, ele não vai ser um bom militar, ele não vai se encaixar em nenhum lugar da sociedade. E aí vai vir a frustração. Aí vai vir os problemas. Por quê? Porque nós não estamos criando filhos para Deus e para a vida, estamos criando filhos para a gente. A gente cria um mundo para os nossos filhos. A gente não fala não, a gente dá tudo o que quer, a gente faz a chantagem deles, e aí a gente acha que vai ser assim para o resto da vida. E aí quando ele crescer, como é que vai ser? Quem vai bancar isso? Quem vai sustentar isso? Você acha que o sargento de infantaria dentro das Forças Armadas vai pegar seu filho no recrutamento e vai passar ele na frente da fila da comida porque ele está com pressa de comer? Não. Ele vai ser o último. E se ele não souber esperar, ele vai sofrer lá dentro. Ele vai sofrer bullying na faculdade, no colégio. Ele vai sofrer porque não houve uma boa disciplina, não houve uma boa estrutura ainda criança dentro do seu lar, que é dever dos pais, é dever do pai transmitir isso. Continua no 8, ó. Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Ou seja, Deus quer que o cristianismo seja vivido dentro de casa, dentro do seu lar. Deus quer que a sua casa seja uma casa cristã. Não é só dentro da igreja. Nós não somos crentes dentro da igreja. Nós somos crentes em casa. Nós somos crentes no trabalho. Somos crentes na condução. Somos crentes em tudo quanto é lugar. Agora, muitas crianças crescem dentro da igreja, filhos de crentes, sem aprender nada. Nada, absolutamente nada. E aí ela faz 10, 13, ela vai trocando de departamentos, ela sai do ministério infantil, ela vai para a mocidade, da mocidade ela vai para o grupo jovem, do grupo jovem vai para o grupo de varão, vai para o grupo de mulher. Meu irmão, sem saber nada. Daqui a pouco vai para o mundo, aí a pessoa fala, pô, criei meu filho na igreja. Não. Você até criou seu filho na igreja, mas não criou seu filho na palavra de Deus, na doutrina, na verdade. Não ensinou ele corretamente. Então é importante, como diz aqui, ó, como é que você vai pegar como uma flecha na mão do valente, assim, ao filho da mocidade? O que é que você vai ter que fazer? Cuidar dessa flecha. Todo flecheiro, ele cuida da sua flecha. Porque ele sabe que vai chegar um momento que ele vai ter que usar essa flecha. Ele vai arrancar da sua aljava, ele vai colocar ela no arco, ele vai ter que, tensionar o arco, ele vai ter que, com um alvo, com um propósito, ele vai ter que enviar, lançar essa flecha com um objetivo. Ou seja, o futuro dos nossos filhos depende de nós. Aonde é que nossos filhos irão chegar? Qual é o pai que você está sendo? Qual é a mãe que você está sendo? Qual é o investimento seu para o futuro do seu filho? Estou falando do colégio bom que você dá, não. Você pode pegar uma criança que você pode dar o melhor colégio para ela, o melhor curso preparatório. Se você não educar ela de forma correta, ela vai jogar tudo fora. Você pode pegar agora uma criança pobre que vai estudar no colégio municipal, mas que tem um pai, uma mãe presente, que educa, que disciplina, que ensina, e ele vai chegar em lugares como chegou Davi, filho de um homem pobre. Davi virou rei de Israel. Entende, irmãos? O futuro do seu filho não depende do teu poder aquisitivo. O futuro do seu filho não depende do dinheiro que você está juntando para investir nele. É muito bom pagar estudo, um bom colégio, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que não é isso que vai mudar a história da sua casa. Olha o que está escrito no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é o teu dinheiro. Se você está confiando no seu dinheiro, sinto muito. Me perdoe. Agora, se você colocar Deus como edificador da sua casa, como construtor da sua casa, você pode se preparar, que Deus vai fazer com que as suas flechas sejam flechas
afiadas, alinhadas, lineares, que vão chegar em alvos longe. Seu filho vai ser bem sucedido. Aí sim ele vai ter o que você não teve, porque ele vai conquistar com o ensino que você deu para ele, com o caráter que você deu para ele. Olha, uma vez eu ouvi uma frase linda, uma resposta linda. A época que começou a Lava Jato, o Procurador-Geral da República era Rodrigo Janot. E aí o Lula, num pronunciamento, disse que ele era uma vergonha, estava sendo um ingrato, né? Porque estava prendendo os políticos. Lula quis dizer que foi Lula que colocou ele lá, né? E ele estava sendo ingrato. O Rodrigo Janot falou assim, olha, uma resposta aqui ao ex-presidente Lula. Eu fui criado por uma família pobre. E meus pais e minha mãe me educaram e me deram caráter. E se eu cheguei até aqui, foi porque meus pais me educaram, investiram em mim e porque eu estudei. Então, se tem alguém que eu devo honra, é meus pais. Porque eu não sou político, que estou em cargos por voto da população. Cheguei aqui porque meus pais investiram em mim. Olha só o que esse homem falou. Olha só onde esse homem chegou por causa da criação da sua família. Por causa da forma como ele foi tratado, como ele foi ensinado, educado. E nós achamos que presente vale mais que educação. Não, presente não vale mais que educação. Não substitua a sua responsabilidade por presente. Isso é inversão de valores. Amém? Então vamos lá, é sua responsabilidade sentar na sua casa com seus filhos, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, educar seus filhos. É importante, você precisa orientar eles, contudo, para que eles cheguem longe, ok? Eu vou voltar aqui para o Salmo 127, né? E eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é o cuidado para com as flechas. Salmo de número 127, estou voltando aqui. Isso, para a gente encerrar. Isso. Irmãos, o excesso de trabalho, o desejo por ter as coisas e não ser, é um grande inimigo da relação entre pais e filhos. Tá? Muitos pais, por trabalharem muito, não têm tempo para os seus filhos. E por essa razão, muitos pais são super estressados. São pais que estão destruindo, sepultando o futuro dos seus filhos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Novo Testamento, estou acabando, tá, irmãos? Acredito que dentro de uns 15 minutos estaremos encerrando. Efésios capítulo 6. Novo Testamento. Tomar um copinho d'água enquanto isso. Ó, tem gente que não vai na escola dominical, tá assistindo pela primeira vez pela internet. Tia Mary, te peguei, Tia Mary, tá vendo? Glória a Deus, hein? Deve estar rindo lá ela. Vamos lá, Efésios. Aqui, achei. Efésios capítulo 6. Fala sobre a criação dos filhos. Cleilton Nunes está ali juntamente conosco no Facebook. Efésios capítulo 6. Vai falar sobre a obediência. Inclusive, você que está assistindo, após encerrar essa escola dominical, haverá a EBD Kids, ok? Os pais acho que já receberam o vídeo, né, das professoras da EBD Kids, a pecinha que foi feita na igreja ontem pela coordenadora geral, junto com as professoras da departamento infantil, que é a Elisandra e a Ingrid. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida delas. Você que é pai, já prepara a flecha de vocês para receber a instrução. Como eu falei, é função dos pais fazerem isso, mas a igreja coopera. Então, daqui a uns 15, 20 minutos, quando acabar essa live, nós vamos entrar na EBD Kids. Então, peço que os pais monitorem seus filhos já eu vou dar um intervalo de 15 minutos para os pais justamente acordarem eles, né, se já não estiverem acordados, e colocarem eles sentados para assistir, ok? Vamos lá, Efésios 6 fala assim no 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A aula das crianças hoje vai ser sobre obediência, a peça, tá? 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso é para os filhos. Agora olha para os pais só. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, olha só, é seu dever não só ensinar, mas ser longâmino, paciente com eles. Tem pessoas que na rua é paciente com todo mundo. Um amigo liga para fazer pergunta. Não, calma, é isso aí. O filho não pode falar nada. As crianças entram em casa, já tem pai gritando, arrancando os cabelos, fazendo tempestade num copo d'água, irando seus filhos como se seus filhos fossem maldição e não bênção. Tá aqui, ó, Efésios 6,4, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na quê? Na doutrina, no ensino, na admoestação do Senhor. Você quer que seu filho seja abençoado no futuro? Crie ele na doutrina do Senhor, na admoestação do Senhor. Separe tempo para ele, se assente com ele para ensinar, leve ele numa praça, leve ele para tomar um sorvete, seja amigo, seja companheiro dele, porque ele vai crescer rápido. Tá? Vamos abrir também em Colossenses 3:21. Olha só o que diz aqui em Colossenses 3:21. Colossenses 3:21. São ensinos para a família. Você quer ver? Olha só a partir do 18. Ó. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Falamos já sobre isso. O grupo, tem um grupo do feminismo agora aí, as feministas, que estão querendo descredibilizar a mulher. Elas é que estão desonrando as mulheres, né? com a sua cultura pagã, mundana. 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Maridos impacientes, cavalos, agressivos. Tá aqui, ó. Isso também é errado. Vamos lá. 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quantos filhos de crente, irmão, canta em ministério de louvor, canta em grupo jovem, faz atividade na igreja, mas não honra seu pai, não obedece seus pais. Deus não recebe cântico de jovens assim, não recebe. Olha o 21, ó. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pais estressados, pais super estressados, que só pensam em dinheiro, só pensam no carro, carro limpinho, carro bonito. Mulheres que só pensam em Facebook, unha, cabelo, vaidade, roupa. E aí, criar filho que... Tem mulher, irmão, que quando vai sair, ó, cabelo bonito, maquiagem bonita, roupa bonita, o filho às vezes cheio de piolho. Nariz escorrendo, todo sujo, com roupa suja, marrotada, por quê? Está preocupada com a imagem dela e não da criança. Quantos pais colocam som no seu carro, roda de liga leve no carro, né? Mas não compram uma roupa para o seu filho, uma roupa para sua mulher. Falando de filho aqui, que é criação de filho o tema. Quantos pais só pensam em si, pagam dinheiro para jogar bola, pagam dinheiro para pescar, pagam dinheiro para tudo quanto é lugar, mas não tem dinheiro para investir na sua família, para investir nos seus filhos, para levar o filho no cinema. Isso é sério, irmãos. Isso é uma coisa muito séria mesmo. São pais super irritados. A mãe deixa o filho no telefone o dia todo. A hora que o filho larga o telefone, que aparece na cozinha, o pai já começa a bufar, já começa a fazer muxoxo com a boca, começa a ficar aí. Qualquer coisinha que a criança fala, o pai fica irritado. São pais que estão tirando o ânimo dos seus filhos. Filhos que não querem ir para a igreja. Por quê? Porque dentro de casa não vê uma igreja, não tem um pai crente, não tem uma mãe crente. Irmão, quantas mulheres não estão nem aí para a criação dos seus filhos? Quantos pais não estão nem aí para o que o seu filho está aprendendo, para o que o seu filho está vendo na internet? O que importa é que a criança não venha tirar a paz dele. Porque dá atenção para a criança. Tem pais, irmãos, que não deveriam nem ter filhos. Tem pais que deveriam fazer um curso para criar filhos. Irmãos, eu sei que eu estou aqui numa transmissão ao vivo, no Facebook, no Instagram. Então é uma coisa que eu não sou hipócrita. Não vivo de mentira. Olha, eu vivo uma paz num relacionamento com a minha esposa muito grande. Mas tem uma coisa que às vezes traz alguns atritos no meu relacionamento, é a criação de filhos. Porque eu não negocio com meus princípios. Tá? Porque pais emocionais, eles destroem filhos. E eu quero falar sobre isso agora. Amém? Vamos lá. Isso.
cheguei onde eu queria, irmãos. Existem alguns perigos que rodeiam, que ameaçam a família. E eu estou no último tópico aqui da aula, tá? Estou encerrando a aula. Além de você ter essa responsabilidade de criar seus filhos, dar atenção para seus filhos, sustentar seus filhos, amor, carinho, ensinar a palavra de Deus, educá-los, deixar uma herança para ele que não seja só material, mas caráter, e essa é a principal herança, que é o caráter, o respeito. Você está preparando seu filho para o futuro. Mas existem outros problemas que rodeiam a família, tá? Qual é, pastor? O perigo que rodeia a família é o gerenciamento familiar. Gênesis 2:24 diz: deixará pai e mãe e serão ambos uma única carne. Muitos se casam, mas a sogra, o sogro, o pai, a mãe, um parente, continua gerenciando a família deste casal, continua interferindo no relacionamento. Eu tenho um exemplo bíblico aqui para mostrar para você, muito fácil de compreender. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 1, por favor. Quem não tem, anote. Evangelho de Lucas no Novo Testamento. Obreiro Raul, por favor, me dá um golinho de café. Você é meu copiloto. Se você puder ligar esse ventilador também aí. Poxa, que saudade da luz da aurora. Não, põe para girar pra gente. Lucas 1, abre aí, irmãos. Lucas 1:57. Fala sobre o nascimento de João Batista. Este casal, Zacarias e Isabel, eles tinham idades avançadas. E eles não podiam ter filhos. Mas mesmo assim viviam de forma irrepreensível, servindo a Deus. Não fizeram isso um motivo para largar Deus e deixar de ser íntegro diante de Deus. E Deus honrou eles e deu um filho a eles. Esse era o sonho deles. Quando a criança nasceu, a família de Zacarias estava tentando gerenciar a família, se meter na família. Isso aconteceu logo na criação dos filhos. E isso é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Amém? Guarde isso. Se você se casou, ninguém tem que gerenciar a sua família, a não ser você e a tua esposa. E você que é marido, se você tira a moral da sua esposa para honrar teu pai ou tua mãe, você é um marido banana. Desculpa falar assim com você, porque a sua esposa agora é sua adjutora. Quem dorme com você é ela, não é mais sua mãe e seu pai. E assim vice-versa. Você, mulher, que honra sua mãe e seu pai e descredibiliza seu marido, você está sendo uma mulher tola. Porque quem dorme com você é seu esposo, tá? Desculpe a forma como eu estou falando, mas é uma realidade. Olha o que aconteceu aqui na vida desse casal. Vamos ler comigo, que você vai ver a interferência. A criança, quando nasce, ela é levada, antigamente o cartório era no templo. A criança era levada ao templo, em Israel, ela era consagrada a Deus e lá era posto o nome na criança, ok? Que os pais escolhiam. Vamos lá, que o pai escolhia, vamos lá. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Opa, me perdoe, eu estou no versículo 8. Lucas 1:57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Lucas 1:57. E os seus vizinhos, parentes, ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, vieram circuncidar um menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado de João. Olha só, a família de Zacarias está se metendo, dizendo o nome da criança vai ser Zacarias. Zacarias está mudo porque Deus anunciou que o nome da criança seria João, né? Anunciou que iria ter um filho na sua velhice, e por duvidar na ocasião, Deus permitiu que ele ficasse mudo. E a mãe está dizendo: não, o nome não é Zacarias não, gente, o nome é João. E a família: não, vai ser Zacarias. E a mãe: não, é João. E a família: mas que isso? Não tem ninguém com esse nome em nossa família, tem que ser Zacarias. Mas a mãe está dizendo: não, vai ser João. Olha só o versículo de número 60. Respondendo a sua mãe, disse: não, porém será chamada de João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo-lhe uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. O que Zacarias fez? Ele concordou com quem? Com a sua esposa. Zacarias poderia muito bem não querer desagradar a sua família
né? E ali ser contra a sua esposa. Não, ele deixou claro, olha só, o nome será João. É João. A família dele, não, o nome é João. E você tem que aprender a não deixar ninguém gerenciar a sua casa, independente se te ajuda de alguma maneira. O fato de alguém ajudar você, o fato de alguém te socorrer na sua necessidade, seja de pai ou seja de mãe, não dá o direito a ninguém de se meter na criação dos seus filhos, não dá o direito a ninguém de se meter na sua casa, ok? Então, você que é pai, você que é mãe, guarde isso. Qual é o segundo perigo? Pais emocionais. Falta de não. Pais que não têm coragem de falar não para os seus filhos. Pais que não têm coragem de contrariar seus filhos. Esses pais, querendo ser bons, se tornam ruins. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso de número, anotei aqui, está escrito a respeito de 1 Reis 1, versículos 5 e 6, fala a respeito de Adonias, filho de Davi. Adonias levantou uma guerra, uma rebelião em Israel, um jovem problemático, um jovem, irmãos, que morreu por conta da sua rebeldia. Mas se você olhar a história dele, lá diz que Davi, seu pai, nunca tinha o contrariado. Tem pais que não têm coragem de falar não para os seus filhos, irmãos. Pais que não têm coragem de falar não para os seus filhos, né? Esses pais, Deus abençoe a Lídia Fonseca, Deus abençoe o pastor Marcos, seu esposo, que está nos assistindo no Facebook, glória a Deus por isso. Estamos encerrando a aula dominical, gente, quem está entrando agora, tá no Salmo 127. Então, pais que não sabem falar não para os seus filhos, vão destruir seus filhos. Por quê? Porque ele vai ter que ouvir não no futuro. A vida vai falar não para ele. Deus vai falar não para ele. Deus fala não, tá? Então é importante a gente aprender a falar não para os nossos filhos, ok? A falta de correção nos filhos é um dos grandes problemas que atinge a nossa sociedade. Irmãos, o que tem na igreja de adolescentes e jovens que não obedece pais, que não obedece pastores, que não obedece professores, não obedece ninguém, por quê? Porque eles aprendem dentro de casa a não respeitar a autoridade, tá? A vida humana, a criança, nós já crescemos debaixo de autoridade. Deus é a autoridade suprema, a autoridade máxima. Aí Deus coloca os pais que são autoridades sobre os filhos. A criança na escola está sob a autoridade do professor, né? A criança vai ao médico, ela está sob a autoridade do médico. Elas crescem assim, ó, autoridade. A criança tem que aprender isso, até porque ela vai crescer e ela vai se tornar autoridade. Ela vai se tornar pai, vai se tornar mãe, ela vai se tornar um professor, ela vai se tornar um policial militar, um bombeiro, um advogado, um pastor. De alguma maneira, elas vão receber autoridade. Então, ela tem que aprender o que é autoridade, para ela justamente exercer essa autoridade no futuro. Se a criança não aprende isso agora, ela vai aprender depois. Ou seja, ou ela vai aprender na dor, o que é muito mais difícil. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero que você, para a gente encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Provérbios 13, 24, ok? Provérbios 13, 24 para a gente encerrar. Tem bastante pessoas nos acompanhando aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, irmãos. Glórias a Deus. Deus abençoe a Érica, irmã do nosso amigo, o pastor Wellington. Deus abençoe a Érica, seu esposo, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, irmão. Deus abençoe aí a pastor Mauro, Wanderson, pessoal que está nos acompanhando no Instagram. Tem bastante pessoas nos acompanhando nessa aula, irmãos. Você abriu aí em Provérbios 13? Por que eu quero que você abra? Quero encerrar essa aula falando sobre a disciplina para criar filhos. E não se esqueça que o tema é a unidade dos pais na criação dos seus filhos, tá? Unidade dos pais. Não é um só. Que é um grande problema nos casamentos essa questão. Penélope também, Deus abençoe. Muitos pais brigam porque não concordam nas decisões que têm que ser tomadas, ok, irmãos? Muitos pais sepultam, assassinam o futuro dos seus filhos por conta desse desentendimento, principalmente quando é na frente dos filhos. Às vezes discordar é normal, né? A pessoa pode não concordar sem se rebelar. Qualquer um está sujeito a errar, desde que o pai não tire a autoridade da mãe na frente do filho e vice-versa. São coisas que têm que ser conversadas em particular.
Então vamos lá. Provérbio 13, 24 está escrito assim, ó. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. Olha só. Um pai emocional, né, ele acha que bater no filho é uma atitude de quem não ama. Isaías 5,20 fala assim: ai dos que dizem que o certo é errado e que o errado é certo. Ai dos que chamam bem mal e mal bem. Né? Precisamos ter essa consciência, irmãos. Está aqui, ó, Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho. Mas o que o ama, a seu tempo castiga. Aqui a Bíblia está falando de vara para quem merece, para quem precisa. Quem entrou na aula agora pode pegar um assunto cortado. Nós falamos no começo sobre educação, sobre ensino, sobre atenção, sobre amor, sobre diálogo, sobre conversa. Mas algumas crianças têm um temperamento forte, tem crianças que têm uma personalidade diferente. E aí nós temos que ter cuidado para observar se a criança não tem alguma patologia, se a criança não tem alguma psicopatologia, se é uma criança que sofre de algum problema mental, autistas ou outros problemas similares, tá? Pelo amor de Deus, não vamos me interpretar mal aqui. Tô falando de crianças mesmo que são abençoadas por Deus, que fazem bagunça. Quem aqui apanhou do seu pai e da sua mãe e morreu? Muitos de nós aqui fomos corrigidos quando havia necessidade, e nós agradecemos a Deus por isso. A nossa geração de adolescentes e jovens está assim por falta de correção. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Quem faz isso, né, é porque ama ele. Hebreus 12, 6 fala assim: Deus açoita e castiga quem ama. Então, o açoite divino, o castigo divino, é uma manifestação de amor e não de ódio, tá? Eu posso muito bem corrigir minha filha, se houver necessidade, bater nela, com a mão no bumbum, com chinelo, se houver necessidade, com cinto, seja o que for, né? Amando ela, para o bem dela. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? Até porque, irmãos, nós temos que entender isso. Se você não corrige seu filho, hoje existe a lei da palmada, você não pode bater no seu filho. Mas se o miliciano que agride os jovens na rua, o governo vai lá tratar isso? É melhor você corrigir na sua casa do que ele ser corrigido na rua. Amém, queridos? É melhor você corrigir. É melhor você tratar isso. Ok? Agora vamos ter cuidado. Que aqui em Provérbios 18, vamos lá. Aqui em Provérbios 19, 18, também fala a respeito de dosar isso. Tá? Ó, castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Lembra que eu falei aqui de pais estressados em Colossenses 3:21 e Efésios 6:4? Muitos pais são estressados e tudo é motivo para bater nos filhos, tudo é motivo para espancar filhos, para agredir filhos. Nós temos que ter senso, domínio próprio, equilíbrio mental, para aprender a administrar a nossa mente, para depois poder administrar a nossa família. Então nós temos que aprender isso. Você vai corrigir seu filho para o bem dele, não para descarregar a tua ira, a tua raiva, o teu ódio em seu filho. Arrancar sangue dele, marcar ele, isso aí também Deus não quer. Deus não quer que você faça isso, tá? Muitas crianças, irmãos, são crianças que são crianças assim, indisciplinadas mesmo, rebeldes mesmo. Tem crianças que têm isso dentro dela. E a única coisa que tira isso dela, a gente chama isso de estutícia. A única coisa que tira a estutícia da criança não é videogame, não é celular de última geração, não é sorvete, não é presente caro, é a vara. Acredite, irmãos, a única coisa que tira a estutícia da criança é a vara. As vovós que estão me assistindo aí estão querendo me matar. Devem estar orando aí para Deus me matar. Porque os nossos pais pegavam a gente, ó, mas vai bater nos nossos filhos, no neto deles. Não faz isso, tadinho, ai meu Deus do céu. Rapaz, não é uma regra isso. Mas se tem uma coisa que estraga filho,
é vovó e vovô, principalmente vovó. É tadinho pra lá, é coitado pra cá. Vamos lá. Eu quero provar pra você Provérbios 22:15, logo aqui. Estamos encerrando. Provérbios 22:15. Você vai aprender aqui que a única coisa, irmãos, que pode tirar a estutícia dessa criança levada, que tem criança que é levada, é a titia Mary também, né, titia Mary? Tá falando aí, né? Aí. Ela tá com tia Mary. Tem gente que acha que criança levada, acha legal. Tem criança que é levada, irmão, porque ela não respeita mais a autoridade. Os pais perderam o pulso. E aí, só a vara pode tirar isso da criança. Está escrito na Bíblia, aqui, ó. A estutícia está ligada ao coração da criança, do menino, né? Tá aqui, ó, quando fala menino, é do adolescente e jovem. Você vai pegar uma vara batendo numa criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo amor de Deus. Estou falando aqui de uma criança, né? A estutícia está ligada ao coração da criança, do menino. Mas a vara da correção a afugentará dele. O que é que vai tirar a estutícia da criança? Só a vara. Somente. Eu sei que muitos não concordam. Só que aqui está escrito na Bíblia. Eu não estou aqui defendendo a minha filosofia de vida, é a minha opinião, né? É claro que a criança ela será corrigida quando houver necessidade. A vara, o cinto, o chinelo é a última instância. Primeira instância é você educar ele. É você separar tempo para ensinar. Tem pais que não ensinam nada para suas crianças. Não passam nada, mas quer bater. A segunda... Lídia, Dona Vera deve estar assistindo, hein? A segunda instância é você corrigi-lo. Como? Diálogo, sentar para conversar com ele. Explicar para ele, está errado, você está fazendo errado, avisar ele. Se houver necessidade, tirar as coisas que ele gosta. É videogame? Tira o videogame. É uma festa que vai. Começa a tirar as coisas que ele gosta. Para tentar mostrar para ele o seguinte, não está funcionando. Percebeu que não obedece. Educação, conversa. Estutícia. Parte para a terceira instância. Parte para a vara. Parte para o cinto. Não a ponto de fudigá-lo, mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A Bíblia nos ensina isso. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, não vou citar nome, falando aqui para mim. Não gosto nem de ver meu neto apanhando. Minha sogra fala isso. Minha saudosa mãe falava isso. Eu acredito que toda avó tem o mesmo pensamento. Mas, com certeza, você bateu no seu filho por necessidade, para o bem dele. As pessoas que estão aqui se manifestando, alguma pessoa que não concorda, está aí na sua, mas alguém já corrigiu seu filho em algum momento, né? A gente amadurece, a gente acaba ficando mais solidário, mais emotivo, né? Mas é essencial, é necessário isso. Se isso não acontecer, a gente vai estar fazendo mal para o nosso próprio filho. A falta de correção pode fazer o nosso filho parar no inferno. E eu vou provar isso para você aqui na Bíblia, tá? Abra sua Bíblia agora em Provérbios 23:13. O pai que não corrige seu filho quando há necessidade, ele estará fazendo um grande mal para o seu filho. Muito, muito mal. Uma criança pode crescer rebelde contra autoridades, porque não teve autoridade em casa. Pastor, e a criança que não merece apanhar? Ela não concorda, ela não tem que apanhar, poxa. Ela não tem que apanhar. Eu apanhei muito da minha mãe porque eu aprontava. Eu era bagunceiro, meu irmão era bagunceiro. Tá? Karen, Laureci vai te dar uma coça. Tá vendo que você está assistindo aqui? A Laureci vai te pegar, tá? É a Carla? Não, Carla vai bater em ninguém, rapaz. Deus te abençoe, Carla. Pega a Karen aí, hein? Pega João Cotonete também. Vamos lá, pessoal. Abre aí em Provérbios 23:13. Que eu vou finalizar, hein? É o último texto para a gente ler. Provérbios 23:13.
Está escrito assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso ela morrerá. Ou seja, a vara não vai matar a criança. Não mata, irmãos. Está escrito aqui. Quem está falando isso aqui é Deus. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma de onde? Do inferno. Está escrito aqui, ó. Eu vou reler o texto, porque esse pai, essa mãe, esse vovô, essa vovó, que acha que é bonzinho porque não tem coragem de corrigir seu filho, ele não está sendo um pai bonzinho, está sendo um pai ruinzinho. Escute uma coisa que eu estou falando para você, que é um pai emocional. Se você não corrige o seu filho, não fala não para o seu filho, não disciplina ele, não trava ele e não castiga ele com vara ou com chinelo quando há necessidade, você não é um pai bonzinho. Você é um pai ruinzinho, tá bom? Anota isso aí. Se você quiser ser um pai bonzinho a partir de hoje, você precisa seguir os padrões bíblicos. Falamos aqui primeiro de separar tempo para criá-los, para educá-los, para ensiná-los, tá? E aí a gente tem que acompanhá-los, dar amor, dar carinho, dar exemplo, diálogo, sentar em casa, como foi lido em Deuteronômio 6, para ensinar a lei do Senhor, intimar ele na lei do Senhor, dar atenção para eles, tá? Ele não quer aprender, não quer executar, conversa, avisa, negocia, tira as coisas que ele gosta. Continuou, você vai partir para a terceira instância. Provérbios 22:15, que diz que só a vara pode tirar a estultícia da criança, do menino. Então, segue o conselho divino. Agora, olha só, Provérbios 23:13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso ela vai morrer não. Eu apanhei muito e não morri, irmão. Eu apanhava muito e não morri. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A pessoa está livrando a alma do seu próprio filho do inferno. Provérbios, capítulo 23, versículo 14 e 15. Eu estou encerrando a escola dominical. Pastor Paulo, Deus te abençoe, meu irmão. Paz seja contigo. Irmãos, vamos lá. O tema da escola dominical é unidade para criar filhos. Se você criar seu filho na igreja e não ensinar para ele a palavra de Deus, e isso ele tem que aprender na sua casa, não podemos terceirizar essa responsabilidade. A escola alfabetiza, a igreja evangeliza e os pais educam seus filhos. Quem tem a responsabilidade de gerar fé no coração dos filhos são seus pais. Isso está escrito em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Provérbios capítulo 22, Deuteronômio capítulo 6 diz que devemos colocar a lei do Senhor no nosso coração, sentar em casa com nossos filhos e repassar, intimar a lei do Senhor a eles, porque eles crescerão e serão bem-aventurados. O tema da aula dominical é Salmo 127, versículo de número 3 e 4. Os nossos filhos são herança, bênção, presente do Senhor. Se você não tem tempo para o seu filho, se você é um pai capitalista, que só pensa em dinheiro, só pensa em coisas materiais, você está sepultando o futuro do seu filho. Nós deixamos uma herança para os nossos filhos, a herança genética. Você vai deixar, de repente, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, alguns traços genéticos ele vai ter, o formato do seu corpo, do seu rosto. Podemos deixar uma herança cultural, a religião, às vezes, que você foi criado, ele vai ser criado, a forma como você foi educado, ele acaba herdando isso de você. Você pode deixar uma herança financeira para o seu filho, que é dinheiro, uma casa, um apartamento, um sítio, kitnet, e você pode deixar a herança do caráter, do ensino, né, do senso, que é a maior herança. E a gente erra muito, muitos pais erram muito porque acham que a maior herança que tem que deixar para os seus filhos é justamente qual? O patrimônio, o dinheiro. Muitos pais trabalham igual um louco para conquistar dinheiro, para construir kitnet, para construir casa, para construir loja, para juntar dinheiro, para deixar, a linguagem carioquês, para deixar um pé de meia
A pessoa pensa assim, pô, se eu morrer, meu filho vai estar bem de vida. Irmão, o que vai garantir a bem-aventurança do seu filho, o que vai garantir o futuro do seu filho, não é nenhum dinheiro que você vai deixar para ele, mas é a educação, é o ensino, o temor de Deus, a educação para que ele seja um bom cidadão, para que ele seja uma pessoa respeitosa, porque certamente ele vai ser honrado por Deus, ele vai ser direcionado por Deus. Deus vai honrar teu filho, Deus vai glorificar o nome dele na vida do seu filho. Porque você pode deixar milhões e milhões para o seu filho. Se ele for um filho insensato, como diz Provérbio 17, Provérbio 21 e Provérbio 23, Provérbio diz que o filho insensato dissipará todos os bens que herdou do seu pai na sua insensatez, nas drogas, na bebida, na prostituição, nos vícios. Está escrito lá. Agora, você pode não ter dado muita coisa para o seu filho material, mas a educação que você deu, a fé que você gerou no coração dele, faz ele ter um Deus poderoso, faz ele ser um bom cidadão, ele vai estudar, vai ser uma pessoa honesta, Deus vai crescer na vida e vai chegar aonde às vezes você não chegou, porque a gente erra quando fala assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, e para realizar isso, a gente quebra princípios, a gente não educa mais filhos, a gente não tem mais tempo para filho, a gente terceiriza a criação dos filhos, larga o filho na creche lá de 8 às 5, a gente larga filho na casa da avó, filho na casa do tio, e a gente vai para o campo, vai trabalhar, e pais acordam de madrugada, chegam tarde da noite, irritados já, né, com seus filhos, não tem mais tempo para nada. O salmista fala no Salmo 127, no verso 2, inútil, não terá proveito nenhum, não vale a pena, não adianta nada acordar de madrugada, né? Dormir tarde, comer o pão das dores, porque aos seus amados Deus dá o seu sono, a sua paga. Olha só, não vai adiantar nada. Você vai construir patrimônio, você vai juntar dinheiro e você vai ser um infeliz. Quantas pessoas nós conhecemos bilionários, ricos de dinheiro, mas pobre de família? É um filho na droga, é um filho no tráfico, é um filho não sei aonde, é um filho no caminho errado, irmãos. E se tem uma coisa que traz felicidade para uma família, não é o dinheiro. Ao contrário, o dinheiro às vezes traz maldição. O que traz felicidade para uma família é ter Deus como edificador da sua casa. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Aí ele fala, eis que os vossos filhos, irmãos, são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Pais que vivem trabalhando igual maluco, capitalista, endividados, gastando cartão de crédito, pensando em tudo ao mesmo tempo, são pais super irritados, impacientes. Efésios 6:24 fala, não provoqueis a ira vossos filhos, para que não percam, para que não desanime. Colossenses 3:21 fala, não ireis vossos filhos para que não percam o ânimo. Tem pais que não tem tempo para o filho. Seus filhos crescem sabendo que tem pai, mas hoje eles não se conhecem, não são amigos. Por quê? Porque acham que ter dinheiro, ter material, ter é diferente de ser. Repetindo, não confunda valor com preço. O seu carro pode ter um preço, a sua casa pode ter um preço. Sua casa pode valer 300 mil reais, seu carro pode valer 100 mil reais. Mas quanto vale? Qual é o valor da sua família? Qual é o favor? Quanto vale a sua casa? Amém, querido? Então é importante a gente frisar isso, tá? Então você corrigindo o seu filho, você não vai estar fazendo mal para o seu filho, você vai estar fazendo bem para o seu filho. A conclusão dessa aula, que está com base no Salmo 127, como uma flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, Deus está usando essa metáfora. A flecha é seu filho e você é o guerreiro. Todo flecheiro carrega a sua flecha. Ele gera, a mãe carrega no peito, no colo, o pai também. Depois que começa a andar, a gente anda de mão dada com a gente. Se for andar de bicicleta, a gente anda atrás segurando para não cair. Leva para a escola, leva para o curso, banca, comida, alimentação, roupa, remédio quando há necessidade. Investimos nele, carregamos ele, a nossa vida, mas não a vida inteira. Chega uma hora que o flecheiro precisa usar a sua flecha. Ele precisa usar essa flecha que Deus deu a ele, com um propósito, com um objetivo, com um alvo. Você precisa direcionar seu filho para um alvo. Seu filho não pode ser uma flecha
que é lançada ao léu. Então a forma como você cria ele pode determinar o futuro dela, pode determinar o lugar onde ela vai chegar. Ou seja, o lugar aonde o seu filho vai chegar depende muito da forma como você está cuidando da sua aljava, que está as suas flechas, que é o seu lar, que é o seu matrimônio, que é a sua casa, tá? É importante, irmãos, você entender que você pode ser muito influente na vida dos teus filhos. Ao invés de falar assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, substitui essa frase, dê a ele sim, mas sem quebrar princípios. Mas vamos substituir essa frase por uma outra frase seguinte: o meu filho vai chegar aonde eu não cheguei. O meu filho vai ser o que eu não fui. Porque certamente, irmãos, ele será uma flecha lançada com um propósito. Ele vai ser um servo de Deus, ele vai ser um cidadão de bem, ele vai ser um juiz, um promotor de justiça, um pastor, um evangelista, ele vai ser um diácono, ele vai ser um advogado, um engenheiro, um oficial, né, das Forças Armadas. Ele vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Por quê? Porque ele teve um lar edificado sobre a rocha, ele teve um pai e uma mãe que deixaram uma herança para ele, muito mais valiosa do que dinheiro, do que ouro, do que prata. Deixaram a herança do caráter, deixaram a herança do aprendizado, deixaram a herança do respeito, né, da sensatez. Então, a mensagem que eu deixo nessa escola dominical é: pais, criem vossos filhos da forma correta, usem o manual bíblico, aprendam a falar não para os seus filhos, criem eles para Deus e para a vida, e não para vocês. Coloque esses adolescentes, esses jovens, para lavar uma louça, para limpar um quintal, para ajudar no serviço doméstico. Por quê? Porque eles vão se casar. Quando eles se casarem, o casamento deles vai ser frustrado, porque uma mulher que não sabe cuidar de casa, que não sabe fazer comida, que não lava que não cuida bem do seu lar, é uma mulher que vai desagradar seu marido. Um homem que não lava uma caixa d'água, que não limpa um quintal, que não troca uma lâmpada, vai ser um homem que vai frustrar sua esposa, principalmente se ambos vierem de uma família tradicional, né? Precisamos ensinar os nossos filhos hoje a entenderem que eles precisam casar e honrarem sua esposa. Precisamos ensinar as mulheres que precisam honrar seus maridos. É agora, eles têm que aprender agora. Se eles viverem em um lar, que a mulher é uma mulher que manda na sua casa, rebelde contra a sua casa, mandona na sua casa, autoritária na sua casa, ou vice-versa, um homem agressivo, arrogante, as crianças vão crescer confusas e elas vão tentar realizar isso nos seus próprios relacionamentos. Eles vão se frustrar e vai dar errado. E quando dá errado, adivinha para qual casa que eles vão voltar? Para a sua, para a minha. Então, vamos lançar essa flecha, amém? Bem longe, sem perder o alvo. Vamos cuidar bem delas, para que elas venham alcançar o seu alvo, para que elas venham alcançar o seu destino, para que elas venham cumprir com o seu propósito, e para que depois que você lançar ela, você diga: cumpri com a minha missão. A flecha que o Senhor me deu ficou guardada comigo até o dia certo, e agora eu lancei ela, agora é com ela, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Então, querido, que Deus te abençoe nesta manhã grandiosamente, que Deus enriqueça a tua casa, a tua família. A tua casa, ela pertence ao Senhor, irmãos. A sua casa pertence a Deus. A presença de Deus está sobre a sua casa. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. A sua casa está edificada sobre a rocha. A casa que está edificada sobre a rocha é aquela que ouve, aquela que obedece os mandamentos divinos. Eu luto muito para viver isso na minha casa. Sei que não é fácil. Cada um tem um filho com uma característica, com um certo comportamento. Alguém pode se perguntar: pastor, mas meu filho cresceu e não quis seguir. Irmãos, o que está em questão aqui não é se ele está seguindo, é se você está fazendo a sua parte. Samuel foi um grande homem de Deus, seus filhos não honraram. Os filhos de Davi deram um problema para Davi, né? Em algum momento da sua vida, seus filhos erraram. Jacó errou, era filho de Isaac. Mas quando você faz a coisa certa, quando você tem a consciência de que você fez a coisa certa, agora Deus vai tratar com eles. Amém? O que você não pode é você negligenciar, é você deixar de fazer a sua parte e colaborar. Aí você vai estar sendo cooperador para o mal na vida do seu filho. Tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Átila, Deus abençoe meu amigo.